sabemos quem Tu és e Te adoramos pelo que Tu és. Oh
agora com a TV Rica. Queremos dar boa noite para você, te dar um abraço, dizer que você é bem-vindo, esteja com a gente. Meu nome é Welly, sou um dos ministros dessa casa, sou apóstolo nessa casa. Quero saudar a família de Cataguases, que está fazendo as malas e vindo para cá, porque entenderam de forma tão distante que é tempo de estar no sonho de Deus. Vão mudar de Cataguases para Taubaté, porque Deus orientou dessa forma. Eu não os conheço, mas nos acompanham e entendem, são amigos da Franciele. Os nossos irmãos que estão no Japão, Acá e o Carlos Tadeu Júnior nos Estados Unidos e tantos demais. Sintam-se abraçados todos em nome de Jesus. Amém? E hoje, antes que eu vim para a igreja, estava lá me preparando, o Senhor me deu uma visão. Que a igreja nessa noite explodia de alegria. Mas eu acho que eu vim parar na igreja errada. Ele me mostrou uma igreja alegre nessa noite. Ele me mostrou uma igreja vibrante nessa noite. Ele me mostrou uma igreja que vibrava com a sua presença. Que a presença dele não era mais um. Será que essa igreja existe? Ou ele me enganou? É que hoje nós estamos em duas igrejas, né? Então o nosso grupo aqui tem metade do grupo de adoração. Uma igreja que está recomeçando, a igreja do reino. Está lá o Cristiano, Alan, Fernanda, Leila, toda uma equipe. Isso me deixa alegre. Porque hoje a gente já não é mais dependente disso. Eu tenho um grupo de louvor que está fora. Eu tenho um grupo de louvor que está sentado aqui. E eu tenho um grupo de louvor que está sentado aí. Isso é tremendo. Hoje nós tivemos uma ceia gostosa também. Muito legal, sinal de maturidade da igreja. Uma presença grande dos irmãos. A presença do Senhor. É um tempo muito especial. Quem tem coração para viver isso, vai viver. Quem tem coração para se entregar, isso vai desfrutar. Amém? Ontem Deus falou que nós nascemos para sermos vistos. Chama o irmão o Aparício. Uma família de Aparício. Porque a glória dele se manifesta em você. Quando você caminha, Deus caminha sobre a terra. Quando você abençoa, Deus está abençoando. E Deus falou muita coisa ontem. Foi algo muito inspirador. Até uma parte não veio hoje. Acho que sabia que eu ia pregar de novo. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia. No livro de Esther. Cadê o Lucas que está trabalhando lá? Capítulo 2, os versos 21 ao 23. Até a Natália Vilauta veio no culto ontem. Ela deve estar me vendo, por isso que eu estou falando. Mas assim diz o autor sagrado. Durante os dias de Mordecai, estava sentado à porta do rei. 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtã e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Mas veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. E quando se investigou o caso, se achou ser verdade, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Que legal, né? Um culto alegre. A igreja vai explodir de alegria.
E já começa matando 2, enforcado ainda. Como é que nós vamos fazer com isso? Mas vamos lá. Mas eu acho que o livro de Esther é uma das narrativas mais lindas da Bíblia Sagrada. O livro de Esther, ele tem poesia, ele tem sabedoria. É um livro que ele expressa Deus o tempo todo, sem nenhuma vez citar Deus. Às vezes a nossa vida é desse jeito. Nós expressamos Deus na nossa atitude sem precisar falar. Às vezes a sua atitude, as pessoas falam, aí tem uma pessoa de Deus. Porque nem sempre a gente pode falar. E o livro de Esther é isto. E não um instante, mas a sabedoria, a figura, o que representa, já manifesta Deus. Uma linda história de amor. Uma jovenzinha exilada num outro país, num concurso de Miss, se prepara, se arruma, obedece. Uma jovem que tem preocupação de agradar ao rei. Você que é casada, você tem disposição para agradar o seu rei? Você pode dizer isso para o seu marido? Eu vivo. Eu quero ver o rosto dos maridos. Eu vivo. As esposas digam para o marido, eu vivo para te agradar o tempo todo. Tem uns que estão rindo, tem outros que não. Tem gente que está falando, você nunca falou assim em casa para mim. Mas é uma linda história de amor, alguém que se prepara. Sabe, a igreja, a gente vive aqui o momento da corte, de todas essas coisas. E eu ouvi com as pessoas que faziam corte, ficaram 10 anos esperando quem Deus tinha, 8 anos, sem namorar, sem sair, sem balada, sem paquerar. E sempre falando assim, desde já, eu sou fiel ao meu futuro esposo. Vocês não se alegram com nada. Parece que vocês escutam isso todos os dias. Vocês não escutam isso em nenhum lugar. A gente escuta só pegação, balada. Quando aparece alguém que traz esses valores de Deus para a vida, você fica quieto. Em vez de falar, eu quero isso. Você que é jovem, sobre a minha vida. Ser diferente, mas o livro de Esther representa essa história da espera, do tempo, da dedicação, da preparação. A turma de casa já não tem mais nada para curtir, né? Já está tudo curtido. Mas vamos lá. Quem assiste o seriado na TV Record, né? Temos um seriado bonito de Esther, daí bagunçaram um pouco. O nosso seminário Efatá, que por sinal começa na quarta-feira agora, a Suzana é líder da escola de profetas. Então ela anunciou a escola de profetas dessa semana, da semana que vem, da outra semana, puxou toda a sardinha para o lado dela. E eu quero valorizar o Efatá nessa noite. Amém? Quarta-feira nós estamos começando. E nós tivemos um módulo sobre Esther como uma figura da igreja, como uma figura de obediência. Então, quando você lê o livro de Esther, numa visão profética, você vê tanta coisa linda. Esther é um modelo de igreja que se apresenta diante do rei. Um modelo de igreja que não se esconde. A igreja hoje está cheia de agente secreto, que não se apresenta diante de nada nem de ninguém. Esther é uma... Obrigado por me lembrar. Volta lá o Terra de Adoradores. Olha aqui, ó, os muros, ó. Nós vamos encher essa terra de adoradores. Mais um. Aí.
Você quer pintar no seu muro? Só avisa que nós mandamos o pintor. Se você tiver dinheiro, você paga. Se você não tiver dinheiro, pagamos nós. Mas nós estamos preparando o ambiente para essa cidade. Nós vamos respirar e transpirar terra de adoradores. Deus mudou o nome dessa terra. Deus disse que Ele vai visitar essa terra de uma forma tremenda e poderosa. Você vai viver coisas diante do Senhor que vai fazer parte da igreja contemporânea. Nós vamos viver numa terra onde a santidade será um ponto marcante. Amém? Então vamos voltar lá para Esther. O modelo de igreja se apresenta diante do rei. Está nesse livro a figura apostólica de Mordecai, um apóstolo, que prepara o caminho para a sua sobrinha e envia sua sobrinha muito mais longe. É tremenda a figura de Mordecai. Ele é um primo que faz o papel de um pai. Ele é um primo que vê as qualidades da sua sobrinha e fala: isto é para você, este tempo é para você, é a sua hora. Diga comigo: hoje é a minha hora. Hoje é a minha hora. Aleluia. Eu estou esperando a igreja vibrante ainda hoje, hein? Senão eu vou falar: Senhor, o Senhor me pregou uma peça, eu fui lá animado, eu quero dançar, eu quero pular, e não... mas a igreja não me acompanhava. Na vida ministerial, nós que somos ministros, encontramos sempre pessoas que querem parar, sempre pessoas que querem desistir. Ah, não dá. Hoje está até na moda crente com depressão. A quantidade de gente na igreja com depressão, e eu estou falando isso com muito respeito, mas nós somos curados, nós somos nascidos de novo, o nosso espírito foi vivificado, a nossa alma foi regenerada. A depressão cabe aonde? Mas nós vemos isso, pessoas que querem parar, desistir, pessoas que fizeram o bem e não foram reconhecidas. Quem aqui já fez o bem e não foi reconhecida? Quem aqui já fez o bem e nenhum muito obrigado? Olha que turminha boa. E alguns até se tornam inimigos da gente depois. Mas tem muita gente disso e não consegue entender que isso faz parte do processo, que há um tempo para todas as coisas. Outros que trouxeram a sua oferta e não viram acontecendo nada. Quem aqui já trouxe a sua primícia e não aconteceu nada? Graças a Deus aqui ninguém. Senão eu já ia suspender a festa das primícias. Mas que coisa tremenda. Mas as pessoas passam por isso, trazem a sua oferta. Hoje a Zé estava falando, existe uma coisa chamada memorial. Memorial. Todo bem que você fez está num memorial. Toda oferta que você fez está num memorial. Toda primícia que você trouxe, todo dízimo que você trouxe, está num memorial. Amém? E viva sempre nessa perspectiva. Aquilo que a pastora Zelinda, e eu posso atestar isso, porque estamos há 8 anos convivendo, 9 anos convivendo. Ontem eu estava vendo lá os documentos, vi lá um Celta que nós recebemos da parte dela e virou primícia e virou bênção para a igreja, e tantas outras coisas, um sandeiro e tudo que recebe é o primeiro lugar que vem, e eu tenho mais pessoas aqui. Então hoje ela pode falar que o marido dela está numa situação, mas ela tem um memorial diante de Deus, e Deus começa a levantar isso para abençoar e para derramar. Por isso nós não nos desesperamos nunca, por isso nós não perdemos a esperança.
Nós brigamos por esse prédio 8 anos. Em março nós renovamos por mais 12 anos. Vencemos todas as paradas, porque nós temos um memorial diante de Deus. Nós temos que apresentar diante de Deus. O Senhor falou: eu vou regar agora, eu vou acelerar esse processo, Rosemar. Há um memorial, há um memorial, há um memorial. Nós não vivemos para nós, nós vivemos para o reino. E que bom se a igreja entendesse isso. E que bom se isso fosse unanimidade na igreja, todos entendendo isso. E por isso eu não quero falar não de Mordecai, mas sim de um rei que perde o sono por você. Diga comigo: o rei. Pode ser um pouquinho mais alto. O rei está perdendo o sono a meu favor. Nós podemos cantar isso. Nós podemos cantar isso. O rei está perdendo o sono a meu favor. O rei está perdendo o sono. O rei está perdendo o sono. Você pode cantar junto? O rei está perdendo. Você pode bater palma junto? Você pode ficar em pé? Você pode dançar? Porque o rei dos reis, ele está perdendo o sono. O rei está perdendo o sono ao meu favor. O rei está perdendo o sono. O rei está perdendo o sono. O rei está perdendo o sono ao meu favor. O rei está perdendo o sono. Amém. É isso aí, tome seu assento e vai tomando essa palavra profética sobre a sua vida. O rei está perdendo o sono a meu favor. E coisa tremenda quando o rei perde. E nós vamos ver mais adiante. Talvez você esteja aqui cansado de fazer o bem e ninguém reconhece o que você fez, o que você faz. Nós temos aqui o pastor Paulo Davi, que não está aqui hoje, que é aniversário da Luana. Parabéns para a Luana. Que cuida de pessoas que estão drogadas, que estão machucadas, que estão destruídas pela vida. Ninguém vê o que ele faz lá naquela casa. Tem dia aqui com 8, tem dia aqui com 12, tem dia aqui com 20. Às vezes ninguém vê o que você faz, mas Deus vê e se torna um memorial diante dele. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu creio que foi por isso que Deus falou que a igreja explodia de alegria hoje, porque eu tenho uma boa notícia para você: a sua vez está chegando. A sua vez está chegando. E ontem na pregação, na ceia, a palavra que o Senhor trouxe, inspirou, ele disse: eu não preciso mais do que um homem para transformar a terra. E você poderia falar: esse homem sou eu. Vocês já esqueceram de ontem para hoje? Deus precisa apenas de um homem para transformar toda uma história. Eu sou candidato a isso. Se você levante a sua mão e diga: eu sou candidato a ser um transformador, a ser um transformador. Aleluia. E a história de Mordecai ilustra bem isso. Uma figura apostólica que lança a sobrinha Radassa, que temos uma Radassa hoje aqui na igreja. Cada Radassa está lá na escolinha, mas veio, sabia que eu ia pregar só o Radassa, Deus já providenciou uma Radassa para mim. Isaías diz que antes que a gente clame, o Senhor já entrega o que você pediu. Nós temos que ser muito barulhento para adorar. Não
precisa ficar clamando e chorando muito, porque antes que a gente clame, Ele já tem a resposta, Ele já tem a bênção preparado na nossa vida. Amém? Mas Ele prepara para um concurso de rainha. Era uma jovem judia exilada que foi tirada à força do seu país, do seu povo, da sua gente. Uma sobrinha que era órfã de pai e mãe. Órfã de pai e mãe. Mas ela era esbelta e formosa. Tinha tudo que o edito real. Tinha tudo. Todos os predicados solicitados naquele edito real. Naquela chamada do concurso, propaganda do concurso. O rei está atrás de uma rainha. O nosso rei também está atrás de rainha. Nós temos rainhas aqui? Poucas. Nós temos rainhas aqui? Aviso para as rainhas. Amanhã tem oração, tem a oração das mulheres amanhã pela manhã. 7:30 da manhã, café. Venha tomar café com as irmãs, venha interceder por todo o mês de agosto. Tem sido cada dia melhor. Então 7:30 da manhã aqui orando junto em nome de Jesus. Mas aquela menina tinha todos os predicados. Mas talvez ela não se visse dessa maneira. Quantas pessoas a gente cruza no nosso caminho, no nosso dia a dia, cheio de talentos, cheio de predicados, e não consegue se ver dessa maneira. Quantas pessoas milionárias eu tenho aqui e ainda não se vê desse jeito? Quantas pessoas vencedoras eu tenho aqui e ainda não se vê desse jeito? E Mordecai era isso na vida de Esther. O apóstolo, a paternidade é isso na sua vida. É apontar aquilo que Deus tem na sua vida. E muitas vezes você reluta com a sua paternidade para dizer, essa não sou eu, não, Deus me mostra que essa é você. Você está cheio de talentos, você está cheio de predicados, você está cheio do poder de Deus, você está cheio dos dons. Você nasceu para ser rainha. Eu vou repetir, desculpe, tá baixo o som, Alex, aumenta o som. Eu vou repetir, vamos ver se você presta atenção. Você nasceu para ser uma rainha. Talvez você esteja fora de posição ainda, mas ao longo dos dias, Deus vai ajeitar isso. E você vai viver isso em plenitude na sua vida. Amém? O seu marido é um rei. Amém? E o primo vê dessa maneira. E na nossa vida muitas vezes é desse jeito. Quando me converti, logo de sequência, já falaram, você vai ser um pastor. O quê? Eu? Você vai percorrer, você vai fazer, você vai andar, você vai... Eu? Você não está enganado, não está equivocado. Alguém viu. Alguém teve os olhos de Deus para a minha vida. A igreja tem os olhos de Deus para a sua vida. Amém? E com Esther foi desse jeito. Não somos capazes de se apresentar para algo maior em nossa vida. Não somos capazes. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, Deus teve que endurecer o coração de Faraó para o povo sair. Eu falo para o seu irmão, você está esperando Deus endurecer o coração do Faraó para você sair? Ele quer que você se apresente para algo maior na sua vida. Quem tem uma loja só, uma empresa só, eu quero, levante sua mão, eu sei que tem a Sheilinha, quem tem uma empresa de uma empresa só, uma loja, uma porta, eu quero transformar isso em rede. Eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida. Uma rede, franquia, franquia,
franquia, alcançando cidades, alcançando nações, alcançando nações, alcançando nações. Eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que seja multiplicado sobre a sua vida. Adri não levantou o braço, vidros, nós vamos construir um mundo envidraçado. Amém. Isso está sobre nós, essa possibilidade de ver algo maior, se apresentar. Você que levantou a sua mão, se apresente. Fala: Senhor, eu me apresento. Diga: Senhor, eu me apresento, eu não estou brincando. Diga: Senhor, eu me apresento. Ideias novas, criativas, inspiração de Deus. E Esther escolhida para ser rainha. Mas o seu primo continuava na porta do palácio. Interessante você enviar alguém tão longe. Não tinha nepotismo naquela época. Não havia partido político do Brasil lá, então só Esther entrou para o palácio. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela veio para a Copa do Mundo. Ela veio no avião oficial da Alemanha. E o seu marido veio num outro avião pagando a passagem. Ele era que nem Mordecai. A mulher foi, ele ficou. É uma coisa tremenda quando você tem esse nível de ética e de entendimento e de respeito. E Mordecai continuava na porta do palácio. E num dos dias que ele estava na porta do palácio, ele ouve sobre uma trama para matar o rei. Às vezes Deus nos coloca em cada lugar. Você fala: Senhor, por que eu estou aqui nesse lugar? Você já fez essa pergunta para Deus? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou nesse hospital? Por que eu estou nessa atividade? Por quê? Deus tem um propósito na sua vida. Do Mordecai, ele conseguiu descobrir a trama contra o rei. Porque normalmente as coisas acontecem da porta para fora. Os que tramam contra, não tramam dentro. Tramam fora. Articulam fora. Vai buscar fora apoio para destruir as pessoas e para matar as pessoas. E Mordecai estava ali. E às vezes nós estamos num lugar difícil, né? Às vezes nós estamos num lugar que é difícil de suportar. Difícil se levantar e falar: eu vou trabalhar hoje. Mas Deus tem um propósito. E Deus manda você servir o seu patrão como que é o Senhor. Porque Ele tem um propósito. Nós vamos aprender a abençoar os nossos patrões e entender por que está ali naquele momento. O que Deus tem preparado para você. Deus não vai te manter nessa situação de dificuldade a sua vida inteira. Deus não vai te manter numa situação de humilhação uma vida inteira. Deus vai transformando a sua vida. Ele diz que nós andamos de glória em glória, de vitória em vitória, ou de vitória em vitória e glória em glória. Sempre é difícil estar do lado de fora. As intrigas, fofocas, invejas sempre se manifestam para o lado de fora. Eu nunca vi reunião contra a igreja dentro da igreja. É sempre na casa de um irmão. Não é? Nunca é aqui dentro. Sempre na casa de um irmão, um jantarzinho, uma conversa furada. Eu tive um irmão desse, que beleza. Ele gostava de aliciar, ele tinha uma casa boa, uma casa rica. Ele gostava de aliciar as pessoas. Ah, vocês estão concordando com o que vocês estão vendo? Sempre é desse jeito, sempre é fora. E os dois oficiais do rei, que na verdade eram camareiros. Esses dois oficiais, Bigtan e Teres, eles eram camareiros. Eles trabalhavam no quarto, eles trabalhavam próximo do rei.
Para eles não era difícil matar o rei. Eles apenas atrasaram o processo. Porque o Espírito Santo de Deus iluminou aquele Mordecai e ouviu aquela conversa. E quem estava próximo vai matar o rei. E na vida é dessa maneira que se tenta matar quem está próximo. E o nome deles era Bigtã e Teres. Teres quer dizer austero. Diga comigo, austero. Você já viu gente austera? Que não ri? Uma figura austera que não concorda com nada? Que é contra tudo? Eu já vi muito austero. Mas dentro, a austeridade é só fachada. Dentro, só podridão. E era um dos caras austero. Ele era austero, todo mundo olhava para aquele homem. A religião produz muito austero. Né? A religião produz muito austero. Pessoal que você olha. Mas a atividade dele dentro de casa, a atividade dele com os seus, o seu comportamento dos negócios, não tem nada de austeridade. A austeridade é apenas uma fachada para se esconder. Tem muita gente que hoje está te oprimindo com uma cara austera, apenas para te oprimir. Mas Deus virá em seu socorro. Amém? Então sorria. Eu estou te contando tudo isso porque nada disso se passa aqui. Eu só estou contando uma história. Vocês podem rir à vontade e falar, isso que ele está falando não acontece aqui. É apenas uma história de um homem, né? Mas é austero. No seu interior um assassino. Esse meu irmão, ele gostava de tirar o Serasa dos pastores para determinar quem serve e quem não serve. Fala comigo, verdade, apóstolo? Verdade, irmãos. Não tem jeito mesmo. Mas sempre um assassino dentro. Tem sempre o desejo de matar alguém, ou a si próprio. Esther poderia ter trazido Mordecai para dentro do palácio. Afinal era seu primo. Falar, rei, olha, eu tenho um primo. Eu quero trazer ele junto, mas não era o lugar, não era o propósito. Porque naquele momento, ele era útil na porta. Você consegue entender essa etapa da sua vida? Quando você é importante na porta, quando você é importante na loja, quando você é importante ajudando, você consegue entender quando você é importante no discipulado 1 a 1. Você é importante quando você consegue entender que você pode dar integração. Você é capaz de entender que você é importante quando você é um ministro. Nós temos que entender a nossa importância em cada lugar, de cada maneira. E naquele momento ele era útil na porta. E eu sei que Mordecai faz chegar a Esther. Esther, estão preparando contra a vida do rei. Estão armando contra o rei. Esther faz chegar até o ouvido do rei. E o rei manda chamar os dois, apura e manda matar os dois. E os enforca. Só que para Mordecai o rei não disse nada. Mordecai salvou a vida do rei. Mordecai trouxe a ele toda a conspiração. Sabe que você fazer tudo isso e nenhum muito obrigado? Na nossa vida acontece, às vezes você abençoa, você é uma bênção na vida das pessoas, as pessoas somem. Nenhum muito obrigado. Quem já passou por isso? Agora isso é uma bênção na sua vida. Não fique esperando isso. Porque num determinado dia, Deus te justifica.
Nós não precisamos disso. O rei não disse para aquele homem, nem muito obrigado. E se isso não bastasse, o maior inimigo de Mordecai era amigo do rei, Amã. E Amã era um tipo vaidoso. Sabe por que ele era inimigo de Mordecai? Porque o rei tinha permitido que quando ele passasse, todo mundo se dobrasse diante dele. Seu Eduardo, faz favor, fique em pé. Passe por mim. Mas garbosamente. Pois não, seu Eduardo. Pois não, seu. E aquilo era a glória daquele homem. Um vaidoso bobo. Ele não entendia que a soberba precede a ruína. Então ele gostava. Olha, seu Ezequiel. Uns mais vaidosos, ele quer que você faça assim, ó. E esse homem era bravo com Mordecai pela vaidade dele, porque o Mordecai falou, eu não vou me dobrar para você não, rapaz. Pode ir, voltar o tempo todo, que o meu joelhinho não pode fazer o que você quiser. E esse homem se tornou inimigo mortal do povo judeu. Às vezes as pessoas se tornam inimigas da gente por vaidade. Nós temos inimigo por vaidade. Tem inimigos nessa casa por vaidade. Quem sou eu na hora das coisas? Quem somos nós na hora das coisas? Uma igreja pequena. Mas tem gente que quer que a gente se curve. E esse homem foi e se tornou inimigo de Mordecai. E tem pessoas que apreciam bajulação. Falar nisso, corrigir, que a Suzana falou que eu vou fazer 70 anos. Repitam comigo, 60. 60. Com carinha de 40. Então vamos lá, 60. Com carinha de 40. Às vezes eu deixo a minha barba só para parecer um pouco mais velho. Nossa, a sua barba envelhece um pouco. Falei, tá bom. Esse é o objetivo. Mas tem pessoas que são vaidosos, querem estar acima de todos. E o rei deu um anel de autoridade para aquele homem. Falou, homem, você agora é autoridade reconhecida. E para Mordecai, que salvou a vida do rei, nada. Às vezes você vê uma pessoa que não merece ser abençoada, e você que está cheio de prego de casa para ser abençoado, nada. Você não vê isso? Você não vê às vezes o puxa-saco ser promovido na sua frente, ser escolhido no seu lugar? Mas não tem problema. Diga comigo. Até que um dia, diga comigo, até que um dia, o rei perdeu o sono. Nós podemos cantar? O rei está perdendo sono. O rei está perdendo sono. O rei está perdendo sono. De novo, você pode ficar em pé. O rei está perdendo sono. Sabe o que faz o rei perder o sono? A nossa adoração. Quando você adora, o nosso som chega até o rei. Nós acordamos o rei. Não é com o nosso choro. Nós acordamos o rei. Não é com a nossa murmuração. Nós acordamos o rei com a nossa adoração. Você pode se alegrar para cantar isso? O rei está perdendo sono. Você pode cantar isso mais alto? O rei está perdendo sono. Você pode cantar isso mais alegre? O rei está perdendo sono. O rei está perdendo
sono. O rei está perdendo o sono. Yeah. O rei está perdendo o sono. O rei está perdendo o sono. Amém. Aleluia. E daí o rei fala para os seus auxiliares: me tragam um livro das crônicas. Tem gente que diz que o livro da vida só está escrito quem está salvo e quem não está salvo. O livro da vida está escrito a sua vida, porque ele diz que nós escrevemos um livro a respeito da nossa vida. A nossa vida está escrita diante de Deus. E ele fala: me tragam o livro. Eu quero ler o que tem escrito. Daí ele começou a ler e viu a história daquele Mordecai. E daí ele faz uma pergunta para quem está próximo: o que eu fiz para ele? O que eu fiz para esse Mordecai? O Mordecai não tinha recebido nem obrigado. O que eu fiz? Quando você tem um memorial diante de Deus, Deus vai perguntar: o que eu fiz para ele? O que eu fiz para você? Quando o rei começa a perder o sono, e eu vivo a minha vida e eu estou sentindo esses dias que o rei está perdendo o sono, coisa que nós esperávamos por tanto tempo, eu sinto que está acontecendo, porque eu sinto que o rei está perdendo o sono. Tem alguém me contando que o rei já está se virando na cama, vira para lá, vira para cá. E daí você tem um memorial escrito, e ele pergunta: o que eu fiz? O que eu fiz? E aquele ladrão falou: rei, sinto muito, mas o senhor não fez nada. O senhor não fez nada. E nós não vamos acordar o rei com a nossa murmuração. Nós não vamos acordar o rei com a nossa cobrança. Eu fiz, o senhor não fez nada para mim. Nós vamos acordar o rei com a nossa adoração. A nossa adoração entra diante do trono, sobe como aroma agradável diante do Senhor. E isso acorda o rei a nosso favor. Deus está acordando a seu favor nessa noite. Por isso ele disse: a igreja explode de alegria, porque o rei está acordando a seu favor, a seu favor, a seu favor. E o que ele vai encontrar no seu livro das crônicas? Pergunta para o seu irmão: o que Deus vai encontrar seu no livro das crônicas? O que ele vai encontrar? Uma marquinha preta? Esse não. Ou ele vai encontrar uma vida dedicada a Ele, ou ele vai encontrar uma vida fiel a Ele, ou ele vai encontrar uma vida que o ama. Então o rei está perdendo sono. Nós vamos acordar com a nossa adoração. O rei manda chamar o maior inimigo de Mordecai. Você já pensou? O rei não fez nada e ainda chama o maior inimigo seu. Chama o seu maior inimigo. E o vaidoso é interessante, né? Porque ele não sabe o lugar dele. O rei perguntou: olha, se uma pessoa fizesse assim, assim, assado, o que você faria? Aquele Ramã estufou o peito, falou: eu mandaria buscar os trajes reais para ele, eu daria um anel para ele, eu daria a ele uma coroa, eu daria a ele um cavalo. E o que o vaidoso mais gosta, e quando passasse na rua, todos se curvassem diante dele. Daí o rei falou: é isso que eu vou fazer para Mordecai.
A sua bênção vem da boca do seu inimigo. A sua bênção vem da boca do seu inimigo. A sua bênção vem daquele que quer te devorar. Por isso Davi fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Por isso Deus nos justifica. Deus nos justifica contra a acusação contra os filhos dele. Não é isso? Estou certo, pastor Ezequiel? Não é heresia? Estou livre dessa hoje. Então o rei faz isso. O rei chama aquele lá e conta toda a história. E o vaidoso: não, é comigo, é comigo. Está lá no livro de Esther, abre lá no capítulo 6. Pelo que respondeu Ramã ao rei: ao homem que rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais, receba trajes reais, que o rei já tenha usado. Ele queria o que era do rei. Um cavalo em que o rei costuma andar, e põe-lhe na cabeça uma coroa real. E então entregue seus trajes reais, o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e proclame diante dele: assim faz ao rei, ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa, toma os trajes do cavalo como dissesse, e faz assim. Imagine a cara do Amã. E faz assim, e faz assim, para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Vai lá buscar, traz ele, você, para dentro do palácio. A ordem. E teve que vestir o rei. Está chegando esse tempo, porque o Senhor nos entregou uma coroa do seu Filho Jesus. Colocou a sua capa. Nós somos coerdeiros com Ele. Isso é para você se alegrar. Eu estou dizendo, vou tentar explicar para vocês. Eu estou dizendo nessa noite que aquilo que o seu inimigo falou contra você, aquilo que você foi acusado, aquilo que te humilharam, aquilo que te roubaram, aquilo que destruíram a sua vida, Deus vai tomar a seu favor. Você entendeu isso? Vocês conseguem entender isso? E talvez você não se manifeste, não consiga entender que o seu Deus é capaz de fazer isso. Mas se você não entende que Ele mandou o seu Filho para te justificar, Ele mandou o seu Filho para que você saísse de um pecador e se tornasse um príncipe diante dEle, um rei e sacerdote. A palavra de vitória na boca do seu inimigo. Diga comigo: a palavra de vitória na boca do meu inimigo. A palavra de vitória na boca do meu inimigo. Toda a trama de Amã acabou contra ele. Ele acabou enforcado e o outro acabou honrado. Isaías 54:17 diz que nós podemos condenar toda palavra que se levanta contra nós. Levante a sua mão comigo e diga: eu condeno. Diga forte: eu condeno. Toda palavra contra a minha vida está condenada. Está condenada em nome de Jesus. Toda ferramenta construída no inferno contra a minha vida está condenada em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso em Cristo Jesus. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Tudo que Ramã desejava foi usado para justificar Mordecai.
E eu quero dizer para você que nesse mês de agosto, o rei disse que está perdendo o sono. Chegou a nossa vez. Está perdendo sono. Chegou a minha vez. Você vai insistir em ficar em pé sentado. Você vai continuar. Está perdendo sono. Chegou a minha vez. O rei está perdendo sono. Chegou a minha vez. O rei está perdendo sono. Oh! Chegou a minha Libera as línguas! vez. O rei está perdendo sono. Chegou a minha vez. O rei está perdendo sono. Chegou a minha vez. O rei está perdendo sono. Chegou a minha vez. Oh! Aleluia! Oh! O rei vai pedir o livro das crônicas sobre a sua vida. Para você e para alguns eu sei que isso dá um frio na barriga, mas para mim dá uma emoção. Porque o rei vai ver meu nominho lá. Já está na capa da agenda. E vai já lá por meio das páginas também. Ele vai pedir o livro da vida. E vai ver os seus atos e as suas ofertas. Ele vai liberar a bênção que você tem esperado. Ele vai te chamar. Faz assim comigo. Igual a Caixa Econômica Federal. Ele vai te chamar para dentro do palácio. Vem. Venha para dentro do palácio. Venha para a presença do rei. Venha para a presença do rei. Ele vai te chamar. Não sou eu que vou te empurrar. Não sou eu que vou te convidar. É Ele mesmo, através do Espírito Santo de Deus. Vem, vem, vem. Vem para dentro. Vem para dentro. O rei te chama, vem, vem. O rei te chama, vem, vem, vem. Vem, vem. O rei Vem, te chama, vem, vem, vem. O rei te chama, vem, vem. O rei te chama, vem, 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 vem. O rei te chama, 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 vem, 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 vem. Vem. Oh. Ele fez isso com Jesus. Ele fez isso com Jesus. Condenaram a Jesus. Condenaram a Jesus. Blasfemaram contra Jesus. Colocaram Jesus entre os bandidos. Transformaram Jesus na pior criatura sobre a face da terra. O pecado que estava sobre mim, Ele tomou sobre Ele. Quem o via, Ele era desprezado pelos homens. Mas o Pai o ressuscitou com toda glória. Isso é pouco. E Ele tomou ainda a chave da morte e do inferno. Isso é pouco. E colocou o seu nome sobre todo o nome. E disse mais ainda, aquilo que o inimigo tanto queria. Falou assim, olha, todo joelho se dobra diante da sua grandeza.
Ele é o nosso lugar. É nele aonde nós estamos. Nada deteve ele. Não existe e nunca vai existir. Diga comigo, e nunca vai existir. Ninguém maior que Jesus. Ele esteve à porta do palácio também. Ele conheceu a trama contra todos os homens. Ele conheceu o ardil do diabo contra todos os homens. Mas ele tomou sobre si. Um por todos. E por isso nós usamos uma camiseta. Incansáveis para o bem. Diga comigo, incansáveis para o bem. Nós decidimos ser um outdoor de Deus. Eu leio aqui todo dia. Incansável para o bem. Não vou parar diante da injustiça. Não vou parar diante da ingratidão. Não vou parar diante. Eu sou incansável para o bem. Tem mais alguém aqui que me acompanha em ser incansável para o bem? Essa unção está sobre essa casa. Essa unção está sobre essa casa. Incansáveis. 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 Uau! Uau! O mais interessante é que as pessoas olham para isso como uma camiseta. Eu olho para isso como uma palavra profética que me acompanha o tempo todo. Mais bonita do que a sua, que está escrito gangster. Pode achar feia, pode, mas eu sou. E estou dizendo, estou declarando o tempo todo. Você pode ler o que está escrito aqui? Obrigado, eu sou mesmo. Você pode ler o que está escrito aqui? Obrigado, eu sou mesmo. Eu ando na rua, as pessoas olham, incansável para o bem. Muito obrigado. Nós podemos ser palavra viva. Se a gente não entende o mover profético, se a gente não entende o que Deus está fazendo, se a gente não entende tudo sem sentido. Vocês já repararam que o nosso estado está à beira de uma falência? Só tem 15% de volume de água, do volume morto na cantareira. E quem controla a chuva? Quem controla a chuva? Quem controla a água? O que São Paulo fez? Parada, paguei? Tudo que é abominável, faz lá. Daí Deus fala, apenas vou tirar a água. Se ficar mais 90 dias, as empresas vão ter que começar a repensar toda a sua história. Deus está falando. Deus está falando nesse tempo. Ouvidos proféticos. Entendeu o que Deus tem? E colocou o nome dele. É Deus quem nos justifica. Esse mês que está começando vai ser algo muito especial, porque o rei está perdendo o sono. Vamos ficar em pé. Tem alguém em luta aqui hoje? Tem alguém em grande dificuldade aqui hoje? Tem gente precisando da justificativa de Deus nessa noite? Levante sua mão. Se manifeste, Deus quer. Tem alguém enfermo nessa noite? O rei está perdendo o sono. E nós vamos acordar o rei. Com murmuração? Com ranger de dentes? Com o que nós vamos acordar o rei?
Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar e vamos acordar o Rei. Pode ser outra música agora. Porque eu quero adorar o Rei. Amém. Eu quero que você adore o Rei comigo. Eu quero que essa adoração que nós vamos fazer agora vai entrando nos aposentos reais. E começa Deus falando: tem um povo que me adora em toda e qualquer circunstância. Aquele povo me ama o tempo todo. Você sabe que essa é uma das características que Deus tem falado aos profetas nesses dias, que essa casa ama a Ele o tempo todo. Os outros amam, deve amar também, mas como Ele está falando com a gente, então não posso para esse lugar. Essa é a nossa característica. Ele diz que nós somos um povo que se alegra com Ele o tempo todo. Tudo para a gente vira adoração. Tudo para a gente vira festa. E eu quero festejar um pouco. Depois nós vamos orar. Deus vai colocando enquanto a gente adora. Vai colocando aquilo que você precisa de Deus nessa noite. Vai colocando. Vamos lá, Suzana, vamos lá, cadê a bateria? Tem baterista nessa casa? Tem back vocal nessa casa? Tem baixista nessa casa? Se não vou eu. Eles continuam aí. Tem baterista? Vamos dançar. Vamos dançar. Você que está em casa, dance também. Você que está em casa, o Rei está se acordando. Isso. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Rei da glória, 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 Rei da glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portas. Me tragam bandeiras. Me traga uma bandeira. Me traga uma bandeira. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Rei. Rei da glória, Rei da glória. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Rei da glória. Para que entre o Vamos lá. Isso. O Rei da glória.
Aleluia. Tô sem som. Vem aqui, Jéssica. Eu quero dar para vocês a referência bíblica que diz que antes que você clame, você já foi ouvido. Isaías 65, 24. Antes que clamem, responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei. Tudo que nós precisamos, tudo que nós clamamos, a resposta está em Jesus. Levante a sua mão. Isso quer dizer que já é provisão de Deus para a sua vida. Já há provisão de Deus para a sua vida. Já há provisão de Deus para a sua vida. Já há provisão de Deus para a sua vida. Quem vai profetizar? Levante sua mão, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Quem é que é M? Quem é que é M? Então, Andréia, você foi ligeira. Você vai andar com esse outdoor ambulante. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, Deus quer te abençoar. Há uma explosão, há uma explosão. Segura um pouco. Eu tenho uma pergunta a fazer. Se alguém está aqui nessa noite e ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje é o dia. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida de uma vez por todas, de uma forma definitiva, e viver isso que nós vivemos, e ter seus pecados apagados, e ter seu espírito vivificado e a sua alma regenerada. Se tem alguém, levante a sua mão. Se tem alguém nessa noite que quer receber Jesus Cristo, cadê? Cadê? Pode vir aqui à frente. Tragam ele à frente. Tragam ele à frente. Isso, algum ministro vem aqui com ele. Pode ficar aí, pode ficar aqui. Algum ministro venha. Deixa o Gleice fazer. Gleice, pode. Tem mais alguém? Será que é uma pessoa só? Será que esse culto hoje foi todo feito para ele? Cadê? Tem mais uma aqui? Venha também. Tragam ela. Eu quero uma pastora aqui com ela. As pastoras e os pastores cuidam deles. Agora você fecha seus olhos. Levante a sua mão. Tudo isso que foi ministrado nessa noite, o Senhor trouxe ao meu espírito. Isso não começou hoje. Isso é resultado de um trabalho profético que a gente vem buscando todos esses dias. E o Senhor tem falado. E Ele determinou o mês de agosto dessa forma. Começa algo novo. Não é uma varinha mágica. Não é uma varinha mágica que apenas estamos começando algo novo. E que você vai ver a diferença da sua vida. Porque o rei está perdendo o sono a seu favor. Coisas que estavam na sua vida parada. Coisas que não andavam. Enfermidades que não eram curadas. É liberado hoje sobre a sua vida cura. Em nome de Jesus. Você que desejava ter filho e não tem, a sua madre abre nessa noite. Em nome de Jesus. O que lhe parecia perdido, Deus acorda a seu favor nesta noite. E para o meu Senhor não tem tamanho. Não há causa impossível para Ele. Apenas se alegre. Transforme a sua vida hoje numa vida de adorador.
Transforme a sua vida de quem é feliz com o seu Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos dançar. Cadê a palavra profética? Cadê a profeta? Assim diz o Senhor: filhinhos, eu vos amo. Eu danço convosco. Sinta minha mão segurando na sua mão e dançando com vocês. Assim diz o Senhor nessa casa: eu sou um Deus que me alegro com vocês a cada instante. Eu não vou deixar nenhuma página de lado. Eu abro o livro. Eu tenho visto cada um de vocês. Não vou deixar de lado nenhuma página, nenhuma vírgula sequer que eu tenho para a sua vida. Vai ficar de lado, vai ficar de fora, porque eu sou um Deus que faço e zelo pela minha palavra. Eu vos amo e eu quero dançar com vocês mais e mais. Eu quero dançar com vocês, assim diz o Senhor. Se alegrem na minha presença, se alegrem na minha presença, porque eu quero dançar com vocês. Cantem a mim um hino novo, cantem a mim um cântico novo. Eu estou com os meus ouvidos abertos para ouvir a adoração deste lugar. Eu estou com os meus ouvidos atentos a este lugar para ouvir o som da tua voz. Filhinhos, eu conheço a voz de cada um. Eu conheço a voz de cada um. Eu sei o tom, o timbre da sua voz, filhinhos. Cantem e dancem comigo, se alegrem, porque eu trago alegria sem fim, alegria tremenda sobre essa casa. Eu estou fazendo e o livro está aberto, e não me esquecerei de nenhum dos meus benefícios, de nenhuma das minhas palavras que tenho declarado e tenho falado ao teu respeito. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Igreja minha, meus filhos amados, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Isso faz parte do acelerar dos tempos que eu tenho sobre esta casa. O acelerar dos tempos que eu tenho sobre esta casa. Eu tenho te preparado. Eu tenho vos preparado, meus filhos. E hoje eu vim aqui para dizer que eu vos amo. Que eu vos amo e que eu conheço cada coisa da vida de vocês, cada dificuldade, e venho dizer que eu perdi o sono por vocês. E o tempo de cantar chegou, diz o Senhor. Se alegrem na minha presença. Eu tenho isso disponível a todos. A todos. O tempo de cantar chegou. Se alegrem, se rendam na minha presença, porque eu, Senhor, cumprirei cada palavra decretada neste lugar. Porque não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu vos digo, guardem isso no seu coração. O tempo de cantar chegou. Assim diz o Senhor. É tempo de cantar. 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 É tempo de cantar, de dançar. É tempo de dançar. Vai, vai. É tempo de dançar.
assistindo pela TV Rica, que o Senhor te abençoe. Declaramos sobre a sua vida uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Celebre. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Assim, assim, ó. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Vamos, vamos, vamos. Dance, 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 celebre. Assim pra lá. Dance, 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 celebre. Pra cá. Dance, 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 celebre. Pra lá. Dance, 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 celebre. Pra cá. Dance, 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 celebre. Em cima e embaixo. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Dance, 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 celebre. Aleluia! Aleluia! O Senhor abençoe a sua vida. Que a sua semana seja uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana, como o Senhor disse, de novos começos, um novo tempo, um tempo de cantar, um tempo de dançar, um tempo de celebrar em sua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos